Shalom, meu povo, sejam muito bem-vindos no canal, que Deus abençoe cada um de vocês. Bem, eu vou me apresentar para os que não me conhecem. Meu nome é Priscila e eu sou mãe da Evelyn e do Thalisson. E a Evelyn, ela teve um sonho e esse sonho está se tornando realidade. Ela quis, no caso, né, criar um canal no YouTube, onde mostrava a minha rotina, a rotina dela, e o principal é levar, né, uma mensagem de amor, fé e esperança, que é a mensagem de Deus, do nosso Criador Cristo Jesus. Hoje eu vou estar batendo papo com vocês, minhas amigas, né? Em primeiro lugar, eu agradeço por todos que estão se inscrevendo no nosso canal, que estão inscritos no nosso canal. Muito obrigado mesmo, viu? Que Deus possa abençoar o lar de vocês. Bem, eu sou professora, né? Formada na educação infantil. Sou professora também da área da beleza. Trabalho no ramo social. Trabalhei por volta de 4 anos e atualmente agora, em questão dessa pandemia, eu estou parada, reservando, né, uma por causa do bebê e por causa da doença também, né? Que a gente tem que pensar também na vida das pessoas. Não adianta abrir cursos, né, profissionalizantes e não pensar na saúde das pessoas, né? Às vezes juntar aglomeração, porque graças a Deus, os cursos que eu ministro, Deus abençoa tanto porque as pessoas vêm, fazem, elas têm uma profissão, né? Quando termina o curso, sai com a profissão. E isso é muito gratificante, mas eu agradeço muito a Deus também, né? Porque eu amo ensinar e ver que a gente está fazendo bem, que o trabalho, no caso, colhe frutos, é excepcional. Já trabalhei também como faxineira, como balconista de lanchonete, de pizzaria, né? Todo trabalho é digno, né? Da gente trabalhar. E atualmente, como eu falei, né? Estou em casa, cuidando dos meus filhos, né? E o principal, hoje, nesse dia de hoje, eu vou estar contando o relato, né? Do meu parto, o primeiro parto, que é o parto da Evelyn. Bem, quando eu vou contar primeiro da gravidez, né? Para ficar mais específico para vocês entenderem. Bem, quando eu engravidei da Evelyn, eu já estava morando junto com meu esposo, que hoje eu sou casada com meu esposo, tá no papel. Mas amigado com fé, casado é. E eu morava com meu esposo nessa época e com 19 anos eu engravidei da Evelyn. Só que eu não sabia que eu estava grávida. A minha menstruação, ela vinha frequentemente e a única coisa que eu notei, e por ingenuidade, né, falta de experiência, foi que a minha barriga, que eu era bem magrinha, que a minha barriga estava crescendo. Aí eu virei e pensei assim, nossa, eu tô ficando barriguda, mas a menstruação vindo normal. E a única vontade que eu tinha, eu não tinha enjoos até então, de comer limão com sal de manhã. Nessa época eu trabalhava na lanchonete. Aí, o que me deu um estalo na mente foi um certo freguês que chegou perto de mim, em plena 6 horas da manhã, a pessoa comendo limão com sal. Não tem lógica, né? Aí esse freguês, já um senhor de idade, falou assim, olha, eu creio que você está grávida. Aí, minha gente, esse cliente disse isso, telefone tocando, já já eu volto. Bem, minhas lindas, meus lindos, voltando à história, né? Aí eu virei e pensei, será que eu estou grávida mesmo? E aí eu resolvi, no caso, fazer um teste, né, de farmácia. Aí só que nesse teste a linha apareceu praticamente nada, só uma que apareceu
e a outra não apareceu. Aí eu ainda pensei, nossa, eu não estou grávida não. Eu tô ficando barriguda mesmo, parecendo uma cobrinha que engoliu sapo. Sabe aquelas cobras que engole sapo? Pois é, eu fiquei daquele naipe. Aqui a gente fala naipe, né, gente? Que é daquele jeito, tal. Aí, até então, nada de eu passar mal, eu ainda fiquei com isso na mente. Aí eu resolvi no posto, indo no posto de saúde onde que eu morava, eu fiz o teste no caso de urina e o da fitinha. Novamente deu negativo. Aí eu insisti com a médica e tal, aí ela virou, passou de sangue. E quando eu recebi o de sangue, deu super negativo. Aí eu virei e falei, gente, não devo estar grávida não. Só que mais ou menos eu menstruei uns 3 meses e depois desses 3 meses, aí a menstruação sumiu. Aí eu pensei, será que eu tô grávida? Aí eu fui, como deu nesse decorrer desse tempo todo, né? Eu virei, paguei numa clínica. E aí eu fiz de sangue e de urina pago, negativo, completamente negativo. Aí até que um dia eu tava na casa da minha mãe, aí eu tava lavando vasilha pra ela, que eu tava de folga do trabalho. Aí ela virou e falou que as minhas ancas estavam largas, anca, né, o quadril. Aí ela falou que meu quadril tava largo, tal, e que ia me levar no médico, que a gente ia resolver essa história, porque eu já tinha ido no mês anterior e dado tudo negativo, então não era possível, né? Aí eu virei, fui com ela e a mensuração tinha sumido, mas tinha dado negativo depois. Aí eu fui com ela, a médica virou e falou que eu não estava grávida, fez o exame do cone, né, que ouve o coraçãozinho do bebê pelo cone. Aí minha mãe virou e falou assim, não tem um outro método que você pode usar? Aí a médica virou e falou, né, que tinha. Aí ela veio com um aparelho pequeno e aí colocou na minha barriga. Aí a médica virou e falou assim, pode levantar da maca que você não tá grávida não, isso não é gravidez. Aí a gente vai ter que ver um exame, por que a sua menstruação sumiu. Aí a minha mãe, eu olhei pra minha mãe, ela começou no caso a chorar e a falar, Priscila, você tá grávida sim, eu escutei o coração batendo. Aí a médica ainda começou a questionar, a brigar, a falar, não, eu que sou a médica, se eu tô falando que ela não tá grávida, ela não tá grávida mesmo não. E minha mãe começou a debater, volta com o aparelho porque ela tá grávida sim, chorando e falando, Priscila, você tá grávida. Aí quando a médica voltou com o aparelho, aí escutou o coração da Evelyn batendo. Aí eu já comecei a chorar, a médica ficou toda sem graça, ainda falou assim, é ligação, né, de vó. Aí eu comecei a chorar junto com a minha mãe, aí o meu esposo, né, tava no trabalho, aí eu já liguei pra ele falando que eu tinha uma surpresa pra ele, aí minha mãe, você sabe qual que é a surpresa? Aí ele não sabia, pois é, ela tá grávida, gente, pasmem, eu tava grávida de 3 meses. Pois é, os exames todos deram negativos, eu estava grávida de 3 meses. E aí, minha gravidez, no caso, eu comecei já a fazer o tratamento, tal, né? O pré-natal, tudo direitinho. Aí, quando eu cheguei no 6º mês, eu comecei a perder líquido. Aí fui pro hospital, eles fizeram o exame e tal, eu fiquei em observação. Aí, graças a Deus, eu voltei para casa e consegui segurar a Evelyn. Aí o tempo foi passando, tal, eu fazendo pré-natal e até aí dando tudo certinho. E agora que vem o mistério, que vem coisas boas, né? Porque a gente tem que falar o que o Senhor faz na vida da gente. Faz e fez, né? Novamente celular, gente, telefone, só um momento. Me perdoem, meus amores, mas voltando ao vídeo, né? A gente tem que sempre testemunhar o que o Senhor faz por nós, porque a todo tempo Ele é bom. E eis-me aqui, né, para testemunhar bênçãos. E aí eu não era convertida, nem nada, tal. E eu sempre admirava as pessoas, no caso, tipo assim, admirava as histórias, sabe, de testemunhos que as pessoas contavam, testemunhos de fé. Mas só
que eu virava e falava assim, eu acho que ser crente, eu não vou ser crente, jovenzinha, né? É um erro, né, às vezes, de muitos jovens, né? Aí eu gostava de beber, de dançar, dançava funk, dança do ventre. Então eu pensava, eu vou ter que parar minha vida. Às vezes a gente pensa assim, né? Mas não é assim. Depois que eu conheci Cristo, aí é que eu tive vida, né? E é o que eu viro e falo, é um amor, né, incomparável, né? O de Cristo por nós. E aí, certo dia, eu estava vindo do trabalho. Eu já estava com barrigão, mais ou menos de 8 meses. Aí uma moça veio e me deu um panfleto. E nesse panfletinho tinha o Salmo 91. Aí essa moça virou para mim e falou comigo assim, olha, na hora certa você vai conhecer meu Jesus. Ela falou desse jeito. Aí eu fiquei sem entender e tal, guardei dentro da bolsa, né, o folhetinho. Aí li e tal, dentro do ônibus, achei muito bonita a mensagem e fui pra casa, né? Já tinha arrumado as coisas da Evelyn e tal, né? E aí, quando chegou o momento dela nascer, né? Eu fui, ela estava prevista para ela nascer dia 25 de setembro, e aí eu fui no dia 25 de setembro, minha última consulta. E chegando na minha última consulta, eles olharam minha pressão e viram que minha pressão estava super alta. Aí imediatamente, né, a minha mãe virou porque uma cunhada minha tinha passado por esse processo. Infelizmente, aqui no nosso país, né, como tem médicos bons, excelentes, também tem médicos às vezes que são negligentes, né? E infelizmente, nesse fato, né, da minha gravidez da Evelyn, a minha cunhada tinha passado por um período que ela foi o último dia da gestação dela nesse médico. E nesse exatamente último dia, ele mandou ela para casa e falou que ela não precisava ir pro médico. Meu sobrinho quase nasceu no meio da rua. Aí minha mãe, nesse último dia, foi comigo nessa consulta e falou, olha, a menina lá, você mandou para casa, quase ganhou meu neto na rua. Agora ela tá com a pressão alta, você vai mandar para casa? Aí ele virou, fez um relatório e me mandou pro Hospital das Clínicas, né, de Belo Horizonte. Aí eu fui pro Hospital das Clínicas, ele me deu a referência das clínicas ou do Hospital da Santa Casa. Aí eu preferi, no caso, ir pro Hospital das Clínicas. Aí chegando no Hospital das Clínicas, gente, eu não esqueço, não tinha leito para mim estar me internando tal, mas eles estavam me olhando tal. Aí eu tive que ficar um momento no corredor, minha mãe ficou numa cadeirinha pequenininha, tipo cadeirinha de jardim. Aí tá. Aí aquele desespero todo, eu fiquei mais nervosa porque eu vi uma gestante ganhando na minha frente, então eu nunca tinha visto isso, e ela ficou toda completamente inchada, que ela estava com eclâmpsia, e eu fui diagnosticada, que eles olharam a minha urina com pré-eclâmpsia. Aí ela já falou, eu comecei assim, e olha o jeito que eu tô. Gente, ela ficou bem inchada mesmo. Nossa, ela perdeu as formas das pernas, dos braços, sabe? Aqui na curvinha assim, não tinha. Ficou toda inchada, o rosto bem inchado e roxa. Aí a boca toda roxa e tal, aí eu fiquei bem assustada. E nada da minha pressão abaixar. Quando deu exatamente mais ou menos umas 4:30 da manhã, eles me transferiram para Sofia Feldman, né? Ainda em Belo Horizonte. Mas me transferiram para Sofia Feldman. Aí chegando em Sofia Feldman, eu cheguei lá, era mais ou menos umas 6:30 da manhã. E aí eles já viraram, me internaram e começaram, no caso, a induzir o meu parto. Né? Aí que começa a história. Começou a indução do meu parto com comprimido e tal. E aí foi induzindo. Eu internei no dia 25, exatamente às 4 da tarde. E aí, no dia 26, de madrugada praticamente, houve a minha transferência, onde que eu cheguei lá de manhã. Aí começaram a induzir meu parto, tal, com comprimido. Aí, eu naquele sofrimento todo, tal. E eles, nessa época, que eu ganhei a Evelyn em 2007, aí eles não deixaram eu comer comida, essas coisas, sabe? Aí eu fiquei praticamente a manhã sem comer nada, tal, que eu não tava sentindo dor, porque tava começando a induzir.
Aí, quando chegou mais ou menos por volta das 4, 5 horas da tarde, eles viraram, né, me ligaram no soro, mas nada, 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 nada. E eu andava, tomava banho, tudo que eles mandavam eu fazer, eu estava fazendo. Aí, até que quando virou a noite, era mais ou menos exatamente umas 9 e pouca da noite, aí eu tava deitada na maca, e aí eu pedi minha mãe, lembrando daquele folhetinho que eu falei, que eu ganhei na rua e tal? Aí eu tinha colocado na bolsa, porque eu tinha achado muito forte aquele salmo, e aquele salmo eu fiz de oração. Eu peguei aquele folhetinho e comecei a ler. E aí eu dobrei, segurei na minha mão e fechei os olhos. Eu não tava dormindo. Eu fechei os olhos na maca, né? Aí o médico foi, chamou minha mãe. Eles acharam que eu estava dormindo, mas eu não estava dormindo. Aí eles chamaram minha mãe e falaram com a minha mãe assim: olha, ela é casada, tem esposo, vocês vão ter que entrar em consenso, porque a situação não tá bonita, não tá não tá certa, no caso, tá grave a situação. Vocês vão ter que entrar, no caso, em acordo, porque vocês vão ter que assinar um termo. Ou é a mãe, ou é a criança, que a gente vai ter que tentar salvar com vida. Aí minha mãe já começou a desesperar, tal. Aí naquele momento, eu com os olhos fechados, eu virei, sabe, na minha oração, eu falei: Senhor, eu testemunhei tantos milagres, tantos testemunhos que eu ouvi que o Senhor Jesus fez. E se o Senhor Jesus é esse Jesus dos crentes, eu falei desse jeito, dos crentes que salva, que tira do cativeiro, que restaura da morte, o Senhor vai me dar a minha filha nos meus braços e vai me dar condições para me criar ela, porque é muito triste uma mãe sair da maternidade sem o seu bebê, e também é muito triste uma criança ser criada sem a mãe. E se o Senhor me permitir essa dádiva, eu vou ensinar minha filha os caminhos do Senhor e eu vou te amar para sempre. E aí o que acontece? Eles vieram, estouraram minha bolsa. Aí quando eles vieram, estouraram minha bolsa, rapidamente eu comecei a sentir as contrações mais fortes, né? Entrei em trabalho de parto. Aí quando eles me levaram para a sala de pré-parto, aí tinha uma cama enorme, aí eu pedi para tomar um banho, né, porque tinha estourado minha bolsa e tal. Aí eu fui, tomei banho, deitei naquela cama. Aí antes de deitar naquela cama, eles viraram e me perguntaram se eu queria tomar anestesia que dá nas costas. Aí eu tava já com dor, já eu falei: quero, quero. Minha mãe falou: não, não, você já tá já com 7 centímetros, que ia retardar, mas só que tem que Deus estava no controle. Aí eu fui e tomei essa injeção nas costas. Foi o tempo de eu tomar, deitar, que eu já tinha tomado banho, deitar. Aí eu falei com a enfermeira: eu vou dormir um pouco, que eu tô cansada. Aí ela virou e falou assim: não, pode dormir. Foi na hora que eu comecei a fechar os olhos, aí eu comecei a fazer força e falando que eu queria ir no banheiro e tal, né? Fazer necessidade. Aí ela ainda me deixou eu ir no banheiro. Olha a negligência, eu não sabia que minha mãe tinha saído, né, pra fumar. Aí a cirurgiã, no caso, né, a obstetra virou, entrou na sala, me passou, viu o que ela tá fazendo? Aí fazendo força no vaso, ela tá pra parir, ela vai parir a menina. Aí na hora que veio, já tava já começando, sabe, meu trabalho de parto. Aí eu subi pra cama pra eles verem, né, pra cama do pré-parto. Aí eles não vai dar nem tempo pra levar ela. Você aguenta ir andando? Mas aí eu vi que a Evelyn já tava começando a querer sair. Eu só falei: não, chama minha mãe pra mim, por favor. Aí uma enfermeira saiu correndo, foi no estacionamento, chamou minha mãe. Aí minha mãe virou, chegou correndo, né? Ah, foi só sair, Priscila, que você começou o trabalho de parto já? E nisso, entrou tanta gente na sala e eles queriam, no caso, que eu ganhasse, no caso normal, né? Com as pernas abertas, tal, deitada na horizontal. E aí eu, sabe, começou
eu comecei, no caso, a sentir um pouco de mal, aí eles viraram, começaram a medir minha pressão, e aí eles falam, nossa, a pressão dela tá 22, tá, a pressão começou só a subir, aí eu virei e vi um cartaz, que lá no Sofia Feldman, né, de Belo Horizonte, são os partos mais naturais. Aí eu vi, no caso, né, uma mulher no cartaz, ganhando, no caso, o bebê de cócoras, com uma barra de ferro, assim, onde que ela agachava, como as índias, né, ganhavam, índias e escravas, né, ganhavam seus filhos. Aí eu vi, eu falei, eu quero ganhar daquele jeito. Assim eles viraram, correram, colocaram a barra, e aí mede minha pressão daqui, tal, e eles falando, tá aumentando, tá aumentando. Na hora exata, gente, olha como é que Deus é perfeito. Do trabalho de parto, que a Evelyn já tava para nascer. Aí a minha pressão começou a despencar de 20 e tantos, eles começou, nossa, 20, 21, e tá despencando 19, 18. E aí foi despencando, até que quando a Evelyn tava mesmo já para coroando mesmo, para nascer, eu escutei 12/8, estabilizou, estabilizou, estabilizou. Aí nisso a Evelyn foi e nasceu. Aí quando a Evelyn nasceu, eu ainda fiquei desesperada, porque eles deram um tapão na bunda da Evelyn, nada da Evelyn chorar. Aí eu, o que tá acontecendo com o meu bebê, que não sei o que lá? Fiquei desesperada. Aí eles, calma, calma. Aí depois eles colocaram a Evelyn em mim e tal, graças a Deus. Aí a Evelyn virou, já começou a querer, né, mamar, né? Aí colocou em mim e aí eles viraram, me suturaram, tal. Aí eu comecei a dar febre por causa da pressão alta e eu fiquei com pressão alta pós, no caso, o parto da Evelyn. Eu sou muito grata a Deus, né, por esse testemunho, pela minha filha estar aqui hoje, porque Deus da gravidez dela não sabia, né, que eu estava grávida, foi um custo para descobrir. Depois, com 6 meses, eu a quase perdi, né, com perda de líquido amniótico. Depois, um nascimento, né, aconteceu isso, essas coisas. Mas eu vejo, sabe, o cuidado e o amor de Jesus. Eu não tô aqui pregando religião, eu só tô mostrando o que Deus faz, né, os milagres, né, que Ele fez no passado, Ele faz hoje e sempre. E eu sou muito grata. Ah, e lembrando também, né, o meu bico do meu peito, ele era um bico invertido, então eu não, a minha mãe também não chegou a amamentar, nós éramos em 3 irmãos, e ela também não tinha essa experiência, assim, digamos, com a amamentação, né, do peito. E meu peito era invertido, tal, e eu depois procurei o aleitamento materno no Hospital da Baleia, e eles tentavam, que o meu sonho, no caso, era poder ter amamentado a Evelyn. Eu não pude amamentar. Aí eles tentaram, gente, de todos os jeitos, tentaram tirar com bomba, tanto que não foi covardia deles. Eu falava, não, pode tirar. Arrancava até sangue do meu peito, sabe? Porque de tanto que eles faziam flexão com uma bomba para tentar tirar, aí as meninas, nossa, eu vou parar. E eu, não, continua, porque eu queria mesmo amamentar minha filha. Mas graças a Deus, né? Ela tá aí forte, saudável, para honra e glória do Senhor Jesus, né? Há 13 anos. Sou grata a Deus por isso. E eu quero deixar, no caso, uma mensagem, né, de fé, que está aqui, minha Bíblia está aqui, em Hebreus, no caso, 11. Aí o título é muito interessante, que é A Natureza da Fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nesse exato momento do parto da minha filha, eu ousei da minha fé pela primeira vez. E eu vi o quanto Deus é maravilhoso. E, amados, amadas, o que eu falo para vocês é o seguinte: em qualquer situação difícil, tenha força, tenha foco e tenha fé. Era sempre isso que eu ministrava nos meus cursos também. Força, foco e fé. A força vem de dentro da gente, o foco, pensamentos positivos que vai dar certo, e a fé no Altíssimo Poderoso, que todas as coisas são possíveis. E eu creio assim. E assim,
eu conheci o nosso Senhor Jesus Cristo, que é lindo, maravilhoso, poderoso. E com esse bate-papo nosso, depois eu vou estar dando o relato 2, né, do parto 2, que é do parto do Talicinho, que vocês também, creio que vocês também vão gostar, né? E vou depois conversando mais com vocês, batendo mais papo e contando experiências que o Senhor Jesus fez na minha vida, porque Ele fez foi muita coisa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem com essa palavra, né? Que eu dei, que foi a mensagem de fé, que ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, né? E tem um hino, esse hino é muito lindo, e esse hino eu cantava para Evelyn, porque como eu fui nova convertida, e eu pegava ela nos braços e cantava para ela, que era da Jamile. E eu sou muito abençoada com os meus filhos, com a minha filha, com meu filho. E eu gostaria de louvar só um pedacinho para vocês, meus amores. Ele é assim, ó. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, somos todos campeões em Cristo Jesus, hein? Vencedor, Deus dá asas, faz seu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, mostra o teu valor. Tenha fé, por mais que as circunstâncias digam não, tenham fé, porque Deus realiza. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where